Filosofia. Hoje a gente vai falar sobre a metáfora do tempo, ou sobre a hermenêutica do tempo, do frio, a metáfora do frio, melhor dizendo. Quero aproveitar essa semana, que é uma semana que o Brasil vai ter um momento de muito frio e há muitas pessoas sendo generosas, ajudando as pessoas, né? O Brasil não está acostumado com a temperatura a ter menos 25, né? Nas regiões do sul, em São Paulo vai estar 3 graus, e a gente tem uma população imensa de rua que vai sofrer muito com isso, e pessoas que, enfim, não têm os agasalhos necessários. E eu disse metáfora do frio, porque eu queria pegar esse conceito externo, da generosidade externa, do tempo gelado, e trazer isso para uma reflexão filosófica do frio da nossa alma, daquilo que nos congela, daquilo que nos paralisa pela quantidade de frio que a gente tem. E como é que a gente pode enfrentar esses frios? O frio é uma estação, né? O inverno é uma estação que está muito ligado a aguardar, né? Você na estação do frio, principalmente nos países em que o frio é mais forte, você vê as árvores, né, morrendo praticamente. Você olha para aquelas árvores e não imagina que elas estão apenas aguardando uma primavera, aguardando uma outra estação. Aquele frio vai matando aquela paisagem, é uma outra coloração, é um outro tom, é um outro jeito. E as pessoas aguardam um pouco mais. É muito diferente eu acordar um dia com sol e andar e correr e exercitar e caminhar em um parque, do que acordar e ter neve na minha porta e ter um frio muito grande. Quando está sol, eu sozinho consigo resolver os meus problemas. Quando está muito frio, eu preciso me agasalhar. O que significa um frio na minha alma? Um frio dentro de mim. Há momentos na minha vida em que o que eu estou passando eu consigo resolver sozinho. Há momentos na minha vida em que eu preciso ser agasalhado. E quem me agasalha? É o amor da minha vida que me agasalha? É o meu pai que me agasalha? É meu filho que me agasalha? Quem me agasalha? São os meus amigos que me agasalham? Como é que eu consigo ser agasalhado por outras pessoas, dar autorização para que outras pessoas possam aquecer esse frio que dói tanto dentro de mim, que incomoda tanto em mim? E como é que ao mesmo tempo eu consigo agasalhar as outras pessoas? Para isso, eu tenho que prestar atenção sobre o frio que as outras pessoas passam. Como é que, olhando o frio do outro, eu percebo o que eu posso fazer com esse frio do outro? E para a gente comentar um pouco isso numa perspectiva filosófica, eu queria usar um termo que já foi usado lá em Platão, Aristóteles, que é muito usado em Schopenhauer, que é o termo vontade. A vontade é uma força que ela canaliza as outras forças do ser humano e ajuda a gente a ir nesta direção que nos agasalha. Eu preciso ter vontade. Vontade é diferente de desejo. O desejo é algo mais fluido, mais passageiro. Eu tenho desejo de comer alguma coisa, eu tenho desejo de assistir alguma coisa, eu tenho desejo de me agasalhar nesse momento, eu tenho desejo de fazer uma comida assim, eu tenho desejo de passear em tal lugar. Os desejos são muito fluidos, são muito efêmeros. A vontade ela é muito mais profunda. A vontade é aquilo que dá o tom do meu existir. Eu existo com uma força que há dentro de mim. Tomás de Aquino, por exemplo, vai dizer que a vontade é a minha consciência em ação. É um pedaço de Deus que há dentro de mim e que faz com que eu seja forte naquilo que eu faço. Eu não olhe para trás. O desejo, ele me leva a dúvidas. Eu estou com desejo de tomar um sorvete. Eu não sei qual sorvete eu vou tomar. E é um desejo que, de repente, se eu olhar uma outra coisa, eu vi churros ali, eu vou comer uma outra coisa, passou tal. A vontade não. E a vontade, nessa visão, né, de Tomás de Aquino, ela é tão forte que ela é capaz de fazer com que, mesmo nas circunstâncias mais adversas, eu prossiga querendo realizar aquela vontade. Essa força que há dentro de mim.
esse entusiasmo que há dentro de mim. Aqui eu queria trabalhar duas palavras com vocês: o entusiasmo e a euforia. A euforia é algo muito passageiro, né? É uma empolgação. Eu estou empolgado com alguma coisa. Desculpe, eu não encontrei isso na sua biblioteca. Eu estou eufórico com alguma coisa. Eu tenho uma euforia. Eu estou empolgado. Eu estou empolgado porque eu vou ver uma competição nas Olimpíadas. Eu tenho uma empolgação com aquilo. Eu estou empolgado porque me falaram que tal loja está com desconto e eu vou lá e vou comprar naquela loja que tem um desconto. Eu estou empolgado porque eu vou comprar uma moto. E eu quero muito, eu estou empolgado com aquilo. Aí eu compro a moto. Aí eu nem durmo pensando na moto, né? E aí eu quero deixar a moto no lugar, eu quero andar com a moto, eu quero limpar com a moto. Aí depois eu vou me cansando da moto, porque a empolgação, ela cansa. Você está empolgado e perdeu a empolgação. O entusiasmo não. O entusiasmo, a palavra entusiasmo significa Deus dentro de mim. Há um Deus dentro de mim. Há uma força dentro de mim, que é o conceito de vontade, que é uma força aquecedora, que faz com que mesmo diante das circunstâncias mais difíceis da minha vida, eu prossiga. Não deve ter sido fácil para Beethoven compor as sinfonias que ele compôs. Não deve ter sido fácil para Mozart, naquele lugar tão frio, com as dificuldades familiares que ele tinha, compor o que ele compôs. Não deve ter sido fácil para Jorge Luis Borges, perdendo a visão, continuar querendo escrever com a ânsia que ele tinha de colocar sua textualidade. Não deve ter sido fácil para Machado de Assis, que nasceu no morro, no Rio de Janeiro, que perdeu mãe, que depois o pai casa com uma mulher que é sua madrasta, que depois o pai morre, a madrasta que cria. E de repente esse homem, jovem ainda, trabalhando num jornal, já era um intelectual construindo com um fascínio extraordinário da sua própria história. Mas não deve ter sido fácil. Mas é essa vontade que o aquecia. Esse amor que ele tinha pela língua portuguesa. É esse fascínio da sua existência que fazia com que ele fosse tão diferente. Diz a história que Moisés era gago, que ele tinha uma dificuldade imensa de se comunicar, e de repente aquele homem tinha uma vontade única na vida dele, que era, ouvindo a voz de Deus, libertar o povo que estava escravo no Egito, o seu povo, aquele povo da descendência de Abraão, que foi um dia para o Egito, dos filhos de José, Abraão, Isaac, Esaú, Jacó, o filho mais novo de Jacó, que é vendido como escravo, mas que traz os irmãos, que vira primeiro-ministro do Egito, e aquele povo que vivia uma vida bonita, tranquila, de repente está escravizado ali. E Moisés tinha essa vontade de aquecer aquele povo, de dar liberdade àquele povo, de ajudar aquele povo a encontrar a sua terra prometida. Isso é vontade. É a vontade que faz com que uma pessoa que às vezes trabalha o dia todo e estuda à noite e canaliza suas forças naquele sonho que ele tem, mas eu quero ser enfermeiro. E nas situações adversas que eu tenho da vida, eu não consigo pagar essa faculdade, eu estudo nesse lugar, eu faço isso, eu passo noites em claro, estudando, desenvolvendo, porque eu quero amenizar as feridas que moram nas pessoas, eu quero cuidar de doente. Há uma coisa que me move. E a beleza da vontade, que a vontade ela não é uma força de explosão. A empolgação é uma força de explosão. A vontade não. A vontade ela tem uma dimensão de inspiração e ela tem duas características. A empolgação é uma explosão. Eu estou empolgado com o meu time de futebol. A vontade ela tem duas características fundamentais. Ela é lúcida e ela é duradoura. Ela é lúcida. Ela vem de uma visão que eu tenho, correta com a humanidade. A vontade é um compromisso social. Ela está dentro de mim. A vontade de Nelson Mandela, a vontade de pacificar o seu país, de acabar com a guerra, a vontade de Churchill, que de repente o seu próprio partido na Inglaterra estava ali contra ele, querendo que ele fizesse um pacto com Hitler para que a Inglaterra não corresse riscos de guerra, de invasão
como outros países, não. Mas a vontade de liberdade é tão grande, né? Tem um discurso lindo dele, do Churchill, dizendo jamais ceder, jamais, jamais, jamais ceder. Porque tinha algo dentro dele que fazia com que ele fosse completamente diferente. Mas esse algo não está só em Churchill, ou em Martin Luther King, ou em Mandela. Esse algo está na gente. Mas às vezes esse algo que é lindo, ele fica adormecido e a gente vive de explosão. Imagina um alpinista. Ele tem o foco dele, onde ele precisa chegar, né? Ele vai escalar aquele monte e ele tem que ter algo duradouro, constante, não é uma explosão. Se ele for correndo com tudo ali na subida, ele vai cansar. Ou um maratonista, né? A gente é maratonista da vida. Se a minha maratona tem tantos quilômetros, não dá para eu explodir no primeiro quilômetro e parar. É lúcido. Ela é lúcida a vontade. E ela é duradoura. Isso, minha gente, ajuda muito a vencer duas coisas do desejo, né? Um que é uma dimensão colérica e outra que é passional. O que é colérica? Raiva. Aristóteles dizia que algumas pessoas fazem algumas coisas por raiva. E a raiva ela é emburrecedora. Então você fala assim, não, eu vou vencer fulano, eu vou acabar com ele. Isso não é vontade. Isso é uma explosão colérica, de raiva. Eu vou bater em alguém para ver quem vai ganhar. Eu fiquei eufórico. Eu estou com raiva. E a paixão. As coisas que eu faço com uma paixão momentânea por alguém ou por alguma coisa, elas não me levam à realização. Porque isso está muito sujo, está muito barulhento dos meus sentimentos. Eu tenho que me livrar um pouquinho desta raiva ou desta paixão para seguir o caminho certo. O nosso amigo Platão falava sobre isso. Num dos seus mitos, ele chamava de mito do cocheiro. Ele diz que há um cocheiro, né, um comandante daqueles cavalos, conduzindo a sua carruagem. E há 2 cavalos. Um cavalo é o cavalo da agressividade e outro cavalo é o cavalo da paixão. Cada cavalo quer fazer uma coisa. E o cocheiro é a razão. Como é que a razão consegue dominar essa raiva que há dentro de mim? Ou esta paixão que há dentro de mim? Vejam que são os crimes passionais. Por que alguém vai matar a sua ex-namorada? O que aconteceu? Não é minha, não vai ser de ninguém. A minha vontade é fazer isso. Isso não é vontade. Isso é desejo. A vontade ela é serena. A vontade ela é duradoura. A vontade ela é lúcida. A vontade ela traça um caminho na vida. Aristóteles chama a vontade de aspiração. Diz que é o que há de mais profundo na vida de um ser humano. E essa aspiração é que faz com que os frios da minha alma, mesmo quando eles chegam, eles possam ir embora. Na semana passada a gente falou sobre a brisa, né? Sobre a neblina do tempo, e dizendo que algumas coisas é melhor a gente esquecer. Senão eu fico martelando em coisas que aconteceram há tanto tempo e eu não consigo dar passos na direção correta da minha vida. Eu não consigo perdoar o meu passado, perdoar o que eu fiz, perdoar o que outras pessoas me fizeram. E eu olho para aquele tempo e talvez eu precisasse me esquecer um pouco daquilo para que eu esteja inteiro para viver o tempo em que eu estou vivendo. Agora pega esse mesmo raciocínio e traz para a vontade. Quando eu traço uma vontade na minha vida, uma meta na minha vida, e não é uma meta material apenas, né? Assim, a gente viu aí 2 grandes empresários, bilionários, querendo ir lá para o espaço. Você fala assim, isso é um tipo de vontade. Não nesse conceito filosófico. Isso é muito efêmero. Você gastar 1 bilhão para chegar na borda do espaço, olha o que você alimentaria de gente no mundo com 1 milhão, 1 bilhão. Olha que você ajudaria a reduzir a miséria com 1 bilhão. É que eu não consigo perceber o que de fato
me ajuda a compreender o que é essa vontade e acabo sendo me levado por coisas que aumentam o frio da minha alma, que não dão, né, o tom que eu deveria ter na minha vida. O calor que a gente precisa não é o calor da empolgação. Quando você acende lenha, fogão a lenha, ele demora mais para aquecer. É diferente do fogão a gás, que é tudo muito rápido. O fogão a gás acende rápido e apaga rápido. Você ligou, acendeu. Desligou, apagou. A lenha não. A lenha dá muito mais trabalho, mas ela continua aquecendo. Você deixa aquele fogo ali, a lenha continua. Eu preciso de algo na minha vida que seja algo duradouro. Eu fico muito, reflexivo assim nos tempos em que a gente está vivendo, que as coisas são muito rápidas, né? Os textos são muito rápidos, as notícias são rápidas. Eu preciso aproveitar essa notícia para conseguir ganhar seguidor, para colocar isso, para falar disso, porque aí vem. Será que é isso que vai ser duradouro na minha vida? Se eu pensar, que tipo de legado eu posso deixar para a humanidade? E cada um de nós tem um legado para deixar. Mas eu nunca vou ser presidente da África do Sul para acabar com o apartheid. Eu não vou ser presidente do Brasil para reduzir a miséria do Brasil. Eu não consigo ser... Eu não sou um Beethoven. Você não é um Beethoven, mas você é um compositor. E talvez as composições que você faz, onde você mora, olha a Cartola. Olha a vontade que Cartola tinha de cantar o morro, de cantar a sua vida naquela poesia das suas canções. Bate outra vez com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão, enfim. As rosas não falam, né? Simplesmente as rosas exalam. Olha a beleza disso. Na simplicidade ali, do morro em que ele vivia, da vida em que ele tinha. Mas era aquela vontade de colocar em canção, em composição, sentimentos que brotavam dele. A corrosão do tempo, né, numa visão platônica, ela não acaba com a vontade. Você pode ter o quê? Sei lá, eu tenho um livro aqui. Esse livro, dependendo de onde ele está, ele vai corroendo, né? Se eu não cuidar bem dele, mas ele vai durar quanto, né? 10 anos, 50 anos, eu estou aqui falando numa mesa, é uma boa mesa tal, mas hoje eu estava, vendo o pé dela, tá meio machucado, assim, ela vai corroendo, né? Um dia ela vai corroer. Mas e a ideia da mesa? E quem inventou a mesa? E a criação da mesa? Isso é de Platão, né? O mundo das ideias e o mundo sensível. Aquilo que corrói está no mundo sensível. Há algo mais profundo que ele chama de inteligível. E aqui eu quero aproveitar esses momentos de frio e falar de uma vontade que nós deveríamos ter em comum, que é de diminuir o frio da humanidade. E aqui não é o frio temperatura, é o frio temperatura dos sentimentos, é o frio capacidade de convivência com as diferenças, é o frio maturidade de não sair jogando pedra nas pessoas, julgando as pessoas que eu nem conheço. É o frio na necessidade que eu tenho de compreender. A gente fez uma live com esse tema, ouvir é amar. Compreender que amar alguém significa ouvir esse alguém. E ouvir de verdade. Ouvir tirando as minhas amarras, tirando os meus preconceitos, tirando as minhas verdades absolutas. É muito melhor a gente ter verdades provisórias do que absolutas. De repente, aquilo que a gente acha que é tão verdadeiro não é tão verdadeiro assim. E quando eu sou capaz de ouvir, eu permito, que aquele conceito que há na outra pessoa venha dialogar comigo, nesta minha vontade, não no meu desejo. O desejo faz com que eu queira ganhar o debate. A vontade faz com que eu queira chegar à verdade. A verdade da minha existência. Em algum momento da vida a gente precisa parar, e olhar. Eu usei Nietzsche na semana passada, Nietzsche dizia que sem arte o mundo seria insuportável, mas eu tenho que olhar e pensar um pouco o que eu estou fazendo com a minha vida.
qual é a minha vontade. E desistir dessa vontade é deixar de viver. Eu vou envelhecendo quando eu não tenho vontade. Pode ser a vontade de melhorar o mundo para os meus filhos, eu que sou pai, mãe. Pode ser a vontade de, eu sou advogado, de fazer com que a justiça prevaleça sempre, com que eu lute por isso. A vontade de fazer com que cada aluno meu, professor, vença os seus preconceitos, acredite em si mesmo, construa a sua história. E aí cada semestre que eu entro numa sala de aula, cada ano que eu entro numa sala de aula, eu sei que com a minha atuação de professor, eu sou capaz de diminuir o frio da humanidade. Daquela humanidade que está ali. Eu não preciso pensar na humanidade como bilhões de pessoas, é a humanidade da qual eu faço parte. É o que Fernando Pessoa falava do Tejo, que é o rio da aldeia dele. O Tejo, ou o rio da minha aldeia. O rio da minha aldeia é maior talvez do que o Tejo, porque é o rio que eu tenho na minha aldeia. O Tejo é o maior dos rios, mas não é o rio da minha aldeia. Então é ali, naquele interior daquela cidade, naquele lugar em que eu vivo, na conversa com os meus vizinhos, no sair de casa, no encontrar outras pessoas, é que a vontade de diminuir o frio da humanidade tem um significado. De tudo que eu conheço da experiência humana, da felicidade ou da infelicidade, as pessoas mais felizes que eu conheço não são as pessoas que têm mais coisas, nem mais dinheiro, nem mais poder, não são. As pessoas mais felizes que eu conheço na minha vida são as pessoas que são mais generosas. São as pessoas que experimentam isso, né? É a pessoa que mora numa cidade que tem algumas pessoas em sua situação de rua e ela fala assim, não, para essas pessoas eu vou ajudar. Eu tenho dinheiro para comprar 7 cobertores. E eu vou ajudar essas pessoas, porque são 7 só que moram na minha rua aqui. Eu sei que isso não vai resolver o problema delas e um cobertor na rua dura pouco tempo, inclusive. Mas é o que eu posso fazer. É o que eu posso fazer para diminuir o frio da humanidade. Eu sei que eu tenho aqui uma casa, né, um asilo, e que as pessoas estão passando por muita dificuldade. Eu não tenho dinheiro para resolver todo o asilo, mas o que eu puder fazer por esse asilo vai fazer com que eu diminua o frio da humanidade. Senão, a nossa vida é de desejo em desejo. Eu preciso economizar um dinheiro porque eu tenho que trocar um carro. Eu preciso economizar um dinheiro porque aí vai abrir, vai poder voar. E nossa, se eu ficar sem viajar fora do Brasil 1 ano, eu fico meio louco. Eu preciso não sei o quê. Não que eu não possa fazer isso, mas isso não é vontade. Isso é pobre diante do potencial humano que eu tenho de diminuir o frio da humanidade. E vejam, não é empolgação. Empolgação, eu falo assim, não, vou lá no asilo e vou levar 500 ovos de Páscoa, na Páscoa, porque eu estou empolgado com isso. Eu ganhei na Mega Sena e vou levar os ovos de Páscoa. Não, só moram 12 pessoas lá. O que eles vão fazer com 500 ovos? Não, levam por semana. A vontade é duradoura, é lúcida e é duradoura. Eu continuo fazendo isso. Que é uma das grandes questões dos trabalhos voluntários, né? A pessoa fala, não, eu vou lá no Hospital do Câncer para contar história, tal, e eu vou passar o dia inteiro lá. Passa meia hora, mas é toda semana. Vai alimentando isso, a dimensão da vida humana e daquilo que eu posso fazer com a minha vida. O que eu posso fazer para diminuir o frio da humanidade? Queria pegar uma coisa com vocês do Evangelho de São Mateus, que é uma passagem bonita, Jesus explicando, né, aos seus discípulos, e começa assim, vou pegar alguns versículos só, é o capítulo 7 de São Mateus, depois leiam ele inteiro que vale a pena. No primeiro ele diz assim, no versículo 1 do capítulo 7, não julgueis e não sereis julgados. Então já vem uma dimensão que minimiza muito o frio da humanidade quando eu paro de julgar as pessoas. Nós temos uma tendência incorreta de julgar as pessoas, de sair julgando as pessoas e achando que eu sou perfeito, eu sou bom, eu sou e o outro que está errado. Primeiro versículo, não julgueis e não sereis julgados. Segundo, porque do mesmo modo que julgardes, serei também vós julgados,
E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Então, compreenda que o outro é tão humano como você. O outro faz parte da mesma natureza humana que você faz parte. Da mesma maneira com que você julga o outro, você está julgando a você mesmo. Quando você tem uma compreensão de que eu sou imperfeito, é mais fácil compreender a imperfeição do outro. O problema acontece quando eu me acho perfeito, quando eu sou dono da verdade absoluta, quando eu sou dono da razão, quando eu compreendo as minhas imperfeições, as minhas fragilidades, os meus problemas, fica mais fácil eu compreender o outro. O versículo 3. Por que olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu? Olha Jesus dizendo, né? Por que você faz isso, né? Você tem uma palha no seu irmão, tem uma trave no seu, maior do que a palha que está no olho dele. Ele é um cisco. E você que é tão pecador está fazendo isso com o outro. O versículo 12 agora, tudo do São Mateus 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Essa é a lei e os profetas. Olha o princípio da ética. A gente explica a ética em Kant, né, em Agostinho, em Tomás, com esse princípio aqui. Não faça o outro que você não gostaria que fizesse com você. Faça o outro que você gostaria que fizesse com você. Você quer que alguém seja frio com você? Então não seja frio com o outro. Você quer que alguém minta para você? Então não mente para o outro. Você quer que alguém te trate com amor? Então trate o outro com amor. Princípio da ética. Está aqui no versículo 12 de São Mateus, do capítulo 7. O 15. Guardai-vos os falsos profetas. Eles vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos arrebatadores. Cuidado com as palavras, né? As pessoas que têm um discurso todo bonito e uma prática terrível, que falam de amor e que espancam as pessoas que estão próximas. Às vezes espancam fisicamente, às vezes espancam com palavras, espancam com atitudes incorretas. E aí prossegue. Pelos seus frutos, o versículo 16, pelos seus frutos os conhecerei. Os conhecereis. Você conhece as pessoas pelos frutos dessas pessoas. O que você está deixando para a humanidade? Para espantar o frio da humanidade, para aquecer a humanidade na qual você está inserido, nos seus gestos cotidianos. Eu não preciso ir para a floresta amazônica para ser um ambientalista, para realizar o que o Papa Francisco queria na Casa Comum, na sua encíclica. Eu posso cuidar do riacho da minha rua, eu posso não jogar papel no chão, eu posso separar o que é reciclável do que não é. Eu posso ajudar as pessoas a terem consciência disso em cada atitude nossa. Mora esse ser humano que tem uma dimensão moral ou não. A vontade se impõe sobre as circunstâncias, né? Tem uma coisa interessante que eu acho que vale a pena a gente refletir, que são as simbologias, os inícios. Às vezes a gente se empolga muito com as coisas nos inícios. Isso é do desejo, não é da vontade. O entusiasmo faz com que eu vá traçando um pouco o caminho que eu quero desempenhar na vida, o meu viver, o meu existir, de acordo com uma perspectiva de não ser superficial. O mundo passa hoje por uma bolha de superficialidades. O superficial não tem vontade. O superficial, ele tem desejos, ele tem empolgações, ele tem euforias, mas ele não tem vontade. E o superficial, ele fala sobre qualquer coisa. Ele idiotiza as relações humanas, porque ele não pensa. Ele está interessado num tipo de atitude, né? Eu faço um comentário numa rádio, né? Na Nova Brasil, toda quarta-feira de manhã, e a semana passada eu falei sobre aquela mãe que tirou a filha das redes sociais, uma adolescente e tal, que tinha 2 milhões de seguidores, e a carta daquela mãe é uma carta instigante,
ela começou a ver a filha totalmente viciada naquilo, na dancinha, na superficialidade, e não vivendo uma vida bonita da adolescência dela. E eu acho que compete aos pais essa reflexão, né? O que isso significa na vontade humana que eu tenho? É claro que a tecnologia é um instrumento maravilhoso. Olha, eu estou aqui falando com pessoas do Brasil e de outros lugares graças à tecnologia. E a gente está refletindo sobre a vontade a partir disso. Isso é uma coisa. Outra coisa sou eu ficar o dia inteiro olhando para um celular. Isso não. Porque há elementos, né, que vão dando a moldura da minha existência de uma outra maneira. Do meu ser, do meu agir, uma ligação entre as pessoas. Tem uma frase tão bonita que eu coloquei num artigo meu aqui. Eu estava escrevendo um artigo ontem usando Ariano Suassuna. Daqui a pouco eu vou falar dele. Mas eu estava vendo essa frase do Exupéry. Ele diz assim: a mais bela tarefa do ser humano é a tarefa de unir as pessoas. Vale até vocês copiar essa frase aí para Antoine de Saint-Exupéry, né? O autor do Pequeno Príncipe. A mais bela tarefa do ser humano é a tarefa de unir as pessoas. Por que isso? Porque nós somos seres da convivência. Então a nossa mais bela tarefa é a tarefa de unir as pessoas. É ser ponte entre as pessoas, é aquecer as pessoas, é ajudar as pessoas a encontrarem os seus caminhos, é derrubar esses muros que são construídos entre as pessoas. É tão mais gostoso caminhar de mãos dadas. No frio dos dias, né? Quando tem alguém para nos aquecer, no sentido simbólico aqui, alguém que você sabe que você pode contar, alguém que é capaz de ouvir as suas dores, que é capaz de compreender as suas dúvidas, o titubear da sua existência. Porque a gente precisa de gente que tenha paciência com a gente. Às vezes a gente tem algumas determinações na nossa vida e depois a gente quer outra coisa e muda de ideia. E quando você fala assim, mas uma vontade, eu tenho que ter essa vontade para sempre. Sim, mas é difícil talvez eu encontrar essa vontade. E há outras pessoas que me ajudam a ir limpando aquilo que é desejo, que é empolgação, para que o entusiasmo da minha existência é que seja o mais bonito. Eu preciso vencer esses frios artificiais, né? Deixa eu pegar umas coisas aqui que eu peguei do Ariano Suassuna. Olha que bonito isso aqui. É muito difícil você vencer a injustiça secular que dilacera o Brasil em dois países distintos. O país dos privilegiados e o país dos despossuídos. É muito difícil. Por que é muito difícil? Porque é difícil o privilegiado querer abrir mão dos seus privilégios para ajudar os despossuídos, na linguagem do Ariano Suassuna. Eu estou ali distante, que é aquele conceito do Casa Grande Senzala, né? Eu estou na Casa Grande, o que acontece na Senzala não é problema meu. Eu nasci na Casa Grande. Ele nasceu na Senzala. Sim, mas ele é da mesma humanidade que você. Ele é do mesmo país que você, ele fala a mesma língua que você. Ele podia ter oportunidades próximas às oportunidades que você tem, mas você não consegue fazer esses gestos porque você não tira o frio nem das pessoas que estão próximas de você. A outra frase do Suassuna, ele chama sonho que a gente está chamando de vontade. O sonho é que leva a gente para frente. Se a gente for seguir a razão, fica aquietado, acomodado. A gente precisa de sonho. A vontade é um sonho. Só que é um sonho coletivo, é um sonho de humanidade. É um sonho de compreensão de que na frieza que há no mundo, eu posso ser uma figura diferente, que amenize essas dores. Pegar uma mulher aqui que ajuda a diminuir os frios da humanidade com a sua obra hoje, né? Ajudou com a sua vida. Maria Teresa de Calcutá. Olha a profundidade dessas frases que explicam o que é essa vontade. Não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Passou perto da gente, tem que sair melhor e mais feliz. Porque eu tenho essa vontade de dar felicidade às pessoas. Todas as palavras, diz Maria Teresa,
todas as palavras serão inúteis se não brotarem do fundo do coração. As palavras que não dão luz aumentam a escuridão. Vejam quantas palavras desnecessárias nós falamos para outras pessoas. Quantos xingamentos, quantas friezas, quantas incompreensões. Por quê? Por que eu não tomo um pouco uma cautela, imaginando a fragilidade que tem no outro, imaginando que eu caminho nos sonhos de outras pessoas, que as minhas atitudes serão fundamentais para ajudar essas pessoas a diminuírem o frio, essa metáfora desse frio, essa hermenêutica, essa interpretação desse frio. Mais uma da Maria Teresa. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Eu acho que essa frase resume todo o conceito do cristianismo. A falta de amor é a maior de todas as pobrezas. Na obra Os Miseráveis, do Victor Hugo, né, essa obra clássica, linda, a história do Jean Valjean, do Javert, a história do sonho revolucionário dos franceses. Quem são os miseráveis? Os miseráveis reais não são nem aquelas pessoas que estão passando fome. Os miseráveis são aqueles que não enxergam as pessoas que estão passando fome. Os miseráveis são aqueles que não têm a sensibilidade, que não têm a compaixão de perceber a dor daquelas pessoas. Que vontade tinha Victor Hugo quando escreveu Os Miseráveis? Que vontade ele tinha de usar as palavras para movimentar as pessoas e mostrar a beleza da compaixão. A gente falou de Maria Teresa, olha a irmã Dulce. As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. É bonito demais isso, né? As pessoas que espalham amor não têm tempo nem disposição para jogar pedras. Por quê? Por que eu vou gastar uma parte da minha vida falando mal dos outros? Por que eu vou gastar uma parte da minha vida? Esses dias um amigo meu estava dizendo lá da Wikipedia que tem umas pessoas que ficam vendo os artigos que você coloca, e tem um que ele estava vendo, né? Não sei como funciona muito isso, mas ele vai só dizendo, não, esse não pode, esse não tem obra relevante, esse não sei o quê. Eu falei, nossa, que profissão é essa, né? De você ficar ali dissolvendo o sonho das pessoas, diminuindo, né, a vida de pessoas que você nem conhece. Por quê? Vamos para Drummond. Não fugirei para as ilhas, nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, a vida presente. Por que eu estou encerrando aqui com o Drummond? Não dá para a gente imaginar que a gente poderia viver num outro mundo. Os serafins não vão levar a gente para um outro lugar, mesmo a gente acreditando em fada, né? Que coisa linda. A nossa skatista, né? Aos seus 13 anos, espalhando beleza, graça, jovialidade, alegria, sorriso. Mas é bom acreditar em fada, só que, como diz o Drummond, o tempo é minha matéria, é aqui, são os homens que eu tenho, são as pessoas que eu tenho, é o mundo que eu tenho para existir. Poderia ser um mundo com pessoas mais românticas, mais felizes, poderia, mas é o que eu tenho. É a família que eu tenho, é o trabalho que eu tenho, é a cidade que eu tenho, é o país que eu tenho, com as coisas boas, as coisas ruins, mas é o que eu tenho. E é a vontade que eu tenho que tem que melhorar o lugar em que eu estou. É a vontade, é a minha vontade que precisa aliviar esse frio da humanidade da qual eu faço parte, desta humanidade, e fazer com que ela seja melhor. É isso? Vamos ajudar as pessoas que estão com frio, quem puder, na sua cidade, pensar um pouquinho, né? A partir de quarta-feira vem um grande frio, mas isso é um ponto dessa semana. Diminuir o frio da humanidade vale para todas as semanas. Essa reflexão, o que eu posso fazer na minha vida para que essa minha vontade ela seja lúcida, ela seja luz e ela seja duradoura. Que a vontade que eu tenho de melhorar a humanidade não seja uma empolgação, mas um entusiasmo. Deixem a cidade de vocês, se eu mandar um beijo para vocês, Janaína, Minas Gerais, Jaldenira de Natal,
Certa vez tirei Michel, meu amigo, obrigado. Michel foi lá na favela do Moinho levar roupa para as pessoas, né, Michel? Não é tão gostoso, tão bonito você ver a alegria daquelas pessoas recebendo, né? Um pouco que você pode dar para elas. Gael e Regiane de São Paulo, Luciane de Porto Alegre, Gisele de Angra dos Reis, Vânia do Rio de Janeiro, Valdirene de João Pessoa, Calcaia, Dani de Calcaia, Roberto, tem um amigo que me ajudou a atravessar esse frio com elegância, que legal. Eu também tenho Estela de Tatuí, São Paulo, Valéria, São Luís do Maranhão, Cássia, Santo André, Aldena de onde? Caicó, Rio Grande do Norte, Eliane de Mossoró, Isabel de Santa Catarina, obrigado, Mara de Salvador, Dani de Calcaia, Ceará, Germana de Fortaleza, olha que legal, gente, Timóteo, Minas Gerais, Cibele, Itajaí, Santa Catarina, Silvana, muito obrigado pelo carinho, Mateus, não sei de onde, Cecília, São Paulo, Antônia Lopes, Luciene do Recife, Selma Maricá, legal, gente. Então, o meu desejo aí para vocês é que cada um no seu rincão, na sua cidade, na sua quadra, na sua rua, ajude a diminuir o frio da humanidade. Essa é a metáfora do frio, que a gente pode aquecer, que a gente tenha a primavera da consciência, que ela nasça dentro da gente, até antes da estação, que sempre na nossa consciência tem essa vontade de melhorar o mundo. Beijo para vocês, até semana que vem.